acompanhando os estudos bíblicos que nós estamos fazendo aqui para a Congregação Evangélica Luterana Cristo de Teresina, no Piauí. É um prazer enorme ter você mais uma vez aqui para assistir esse estudo. E hoje nós vamos estudar a Epístola de Judas. Calma aí, não é Judas Iscariotes, o Judas que traiu Jesus, mas o Judas apóstolo, que era irmão de Jesus. Alguns dizem que era primo, enfim, tem uma controvérsia em cima disso. Mas é o apóstolo Judas que se tornou apóstolo após a morte de Jesus, não o Judas Iscariotes, que se matou por ter a consciência pesada em relação de ter traído o Filho de Deus. Vamos orar? Vamos invocar a presença do nosso Deus triuno? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, peço que o Senhor me conduza em relação a esse estudo, para que eu possa desenvolver o estudo de maneira fácil, para que as pessoas possam entender. O Senhor abençoe a cada um daqueles que estão assistindo, para que eles possam tirar proveito desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então primeiro os versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2 da Epístola de Judas. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Judas, ele se coloca como irmão de Tiago. Tiago era irmão de Jesus e Judas, consequentemente, também era irmão de Jesus. Muitos dizem que Jesus não teve irmãos, que Maria permaneceu virgem até a morte. Essa era, por exemplo, a opinião de Lutero. Lutero acreditava que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida e que os que são chamados irmãos de Jesus, na verdade, eram primos, porque a palavra grega para irmãos também serve para primos. Eu não vou fechar essa questão aqui, mas se a Maria ter tido outros filhos ou não, não diminui em nada a obra de Jesus. A obra de Jesus permanece intacta. Então a gente vai partir do pressuposto que Judas e Tiago eram irmãos de Jesus, por causa das evidências que tem em relação a isso. A Virgem Maria, ela continua sendo importante para a história da humanidade, porque ela se sujeitou e acolheu o Filho de Deus, criou o Filho de Deus. Então ela é bem-aventurada, a mulher provavelmente a mais santa, mais abençoada de toda a história, por ter carregado e ter criado o próprio Rei do Universo. E Judas, como irmão, cresceu com Jesus e mesmo assim ele não reconhecia Jesus como Filho de Deus, como Deus. Eles eram contra, tanto Judas quanto Tiago, mas com o tempo eles foram convertidos, eles reconheceram em Jesus como sendo o Rei do Universo. Judas fala que ele é servo de Jesus. Ele não fala que ele é irmão, ele humildemente fala que é servo de Jesus. Então Judas não quer se vangloriar por ser irmão ou primo de Jesus, mas ele se coloca como servo de Jesus Cristo, não como irmão ou primo, porque ele era humilde em relação a isso. Em nenhum outro lugar da Bíblia nós vemos a expressão amados em Deus Pai. Esse amor do Pai é declarado pelos outros apóstolos e evangelistas, mas Judas escreve este amor dessa forma particular: amados em Deus Pai. E ele acrescenta que nós somos guardados em Cristo Jesus. Os cristãos da época passavam muitas tribulações e perseguições, e eles são consolados por Judas, dizendo que Jesus os guarda, mesmo que os guarde para a vida eterna, e eles tenham que padecer em relação a perseguições. As saudações apostólicas, elas são sempre no sentido de desejar a paz e a graça de Jesus Cristo. Isso falta em nós, que nós desejemos a paz e a misericórdia de Deus para as pessoas. A gente às vezes esquece disso, de que nós precisamos desejar a paz, o amor e a misericórdia de Deus para as pessoas. Vamos ler então os próximos versículos destacados, são versículos 3 a 8. Versículos 3 a 8. E diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação
foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Elas foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Os apóstolos, eles demonstram muita preocupação em relação aos falsos cristãos, as pessoas que se infiltravam na igreja para trazer ensinamentos errados. As seitas eram bem agressivas na hora de ganhar adeptos. Eles se infiltravam entre os cristãos para propagar as ideias deles. Então Judas fala para lutar pela fé uma vez entregue a santos. Calma, essa luta não é colocar candidato cristão no poder para ele forçar o cristianismo nas pessoas. Não, isso não é cristianismo, isso é uma mentalidade errada. Lutar pela fé é lutar com amor, como os apóstolos falam, como a Bíblia ensina. É bater o pé e permanecer firme na fé que Deus nos deu, dizendo não a essas heresias, a esses falsos cristãos. Judas dá o exemplo de destruição e castigo divino que prefiguraram o fogo eterno. O pecado da incredulidade que ele traz aqui, ele fala que aqueles que não creram foram destruídos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus fala é a incredulidade. O único pecado que não tem perdão é a incredulidade, ou seja, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele aponta o destino final do fogo eterno para quem deturpa e distorce a palavra de Deus em sua incredulidade e muda a doutrina que os apóstolos ensinaram sobre Jesus Cristo. O erro sobre Jesus pode ser fatal. Se você muda a pessoa de Jesus Cristo, você pode colocar a sua salvação em risco. Você pode até perder a salvação se você acreditar em heresias em relação a Jesus Cristo. Problemas doutrinários existem, questões doutrinárias diversas e tal, a gente tem. Isso não joga ninguém no inferno, mas quando você deixa de crer no Senhor Jesus Cristo conforme a Bíblia o revela, isso é perigoso, isso pode te comprometer eternamente. Vamos ver os outros versículos 9 e 10, que diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. O diabo é um inimigo sério, que leva a sério a nossa destruição e a morte. Por isso não devemos ser irresponsáveis, levianos, infantis no trato com o diabo, mas devemos levar a sério o inimigo de nossas almas e ser cuidadosos com ele. Nosso inimigo não brinca em serviço, e nós também não podemos brincar em serviço, brincar com o diabo, deixar de considerar a malignidade e a seriedade com que ele trata a nossa destruição. Ele quer nos destruir, ele quer nos matar. Então nós temos que ser vigilantes contra o diabo. E Judas completa nos versículos 11 a 16, diz assim: Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre.
Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Judas pegou pesado, ele faz uns xingamentos e uns adjetivos bem fortes. Ele diz assim, ele fala que essas pessoas que são enganadoras, que se infiltram nas igrejas para comer junto com eles, para andar junto com eles, mas que trazem doutrinas falsas, eles são nuvens sem águas impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Não devemos baixar a guarda contra esses falsos cristãos. Muitos dizem: mas Jesus disse não julgueis. Em João 7,24 ele fala para julgar. Quando ele fala para não julgar, lá em Mateus 7, ele está dizendo para não julgar errado, não julgar com padrões errados, mas para julgar com padrões certos, ser justo, não ser injusto nos julgamentos, porque da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado também. Então, sermos justos nos nossos julgamentos, é isso que Jesus está dizendo. Então, com justiça, a gente pode denunciar esses falsos cristãos, como Judas está fazendo. Judas está mostrando que eles são falsos cristãos. O não julgueis não serve de pretexto para passar pano para esses falsos cristãos e falsos mestres, como esses apóstolos de hoje em dia, que se dizem apóstolos, mas não são, ou mesmo calvinistas que dizem que você tem que ter certo posicionamento político para você ser cristão de verdade. Se você não tem, que nem diz o neocalvinismo, essas correntes populares entre reformados e também os apóstolos neopentecostais. Nós temos que tomar cuidado com essas doutrinas de homens, porque elas podem nos prejudicar. Então nós dizemos não e tomamos muito cuidado com essas doutrinas humanas, que são legalismo, e nós não temos nenhum compromisso com isso. Judas cita Enoque, que a Bíblia faz pouca menção. Então Judas cita um livro apócrifo, ou seja, um livro que não faz parte da Bíblia. O livro apócrifo não faz parte da Bíblia. Isso mostra que toda verdade vinda de onde vier é uma verdade de Deus, como dizia Calvino. Citar trecho de uma obra não significa que ela é inspirada, mas que aquele trecho é verdade. Então, uma citação de um trecho não confirma que aquele livro todo é inspirado, né? Mas aquela citação é inspirada. Vamos ler os versículos 17 a 19, que diz assim: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Judas nos alerta que os últimos dias seriam desafiadores em relação a esses enganadores. Esses enganadores iriam se multiplicar. E Judas entende que ele já estava nos últimos dias. Por isso que nós abraçamos a posição amilenarista na nossa teologia luterana, porque nós acreditamos que já estamos nos últimos dias e a qualquer momento Jesus pode voltar. Então, nós não acreditamos que virá uma grande tribulação. Nós já estamos na grande tribulação, já estamos nos últimos dias e nós temos que esperar a qualquer momento a volta de Jesus Cristo. Versículos 20 a 23 diz assim: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Depois de
de Judas ter classificado os hereges com bastante adjetivos, como nós vemos antes, Judas amolece em relação aos que têm dúvidas. Não devemos tratar as pessoas que têm dúvidas com rigor, mas com amor e compreensão, com compaixão, ajudando essas pessoas nas dúvidas delas para que elas possam sanar. Com toda a paciência, porque alguns sanam as dúvidas mais rápido, outros demoram mais, mas nós temos que ajudar as pessoas a tirarem as suas dúvidas. Judas então fala sobre salvar as pessoas do fogo. Ele está falando de evangelização. Devemos pregar a palavra de Jesus para todos, para que sejam salvos do fogo e se alegrem conosco na vida eterna. E ele fala também para pregar o evangelho para essas pessoas que são enganadoras, que elas possam também, que nós possamos tratar essas pessoas com amor, mas com temor, detestando até a roupa sujada pela carne. Ou seja, nós temos que dizer não para a falsa heresia, para a falsa doutrina, mas nós temos que amar essas pessoas, mesmo dizendo não e batendo o pé e se afastando dessas pessoas. Então Judas encerra nos versículos 24 e 25, que diz assim: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Judas encerra a sua carta fazendo uma doxologia, ou seja, palavras de glória. Ele está dando glória a Deus, apontando para Jesus Cristo. E Jesus Cristo era irmão de Judas, mas ele trata como Senhor, Senhor dele, reconhecendo a divindade de Jesus Cristo e Jesus Cristo como enviado de Deus para a nossa salvação. Então que nós também tenhamos essa humildade e reconheçamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que abençoe a sua semana. Se você está vendo isso depois, que você tenha um dia abençoado também. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por podermos refletir mais na Tua Palavra e conhecer mais a Tua vontade. O Senhor nos ajude para que nós possamos avaliar e julgar as doutrinas, para que nós possamos rejeitar as doutrinas falsas, os enganadores. O Senhor abençoe a todos nós, abençoe a pessoa que está assistindo, seja agora nessa semana ou seja mais para frente, que o dia dessa pessoa seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, Deus abençoe vocês, uma ótima semana, amém.